24. Quando se encontraram, pode dizer amém? Amém. Versículos 36 ao versículo de número 42. Diz assim a Escritura: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vamos ler juntos, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora. Amém? Amém. Podeis tomar o vosso assento, queridos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Repitam comigo, igreja. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir vosso Senhor. Quantos estão vigiando aqui? Pode dar glória a Deus. O tema desta festividade é sobre a vinda de Jesus, sobre o retorno do nosso Deus. E as Escrituras nos ensinam que devemos aguardar ao Senhor em vigilância. Aleluia. Antes de nós meditarmos na palavra, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que nós tivemos de estar aqui com os irmãos desde ontem, participando desta belíssima festividade. Parabenizar ao pastor Antônio, a missionária Iracema e todos os líderes da igreja, departamento feminino, o conjunto das senhoras, o conjunto de mocidade e o conjunto de varões. Nós sentimos a presença de Deus aqui neste lugar. Ao Senhor seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Eu estava pensando, meditando quando esse trabalho iniciou aqui no ano de 2001. O primeiro culto foi aqui na praça, no ar livre, quando não havia nenhum trabalho iniciado ainda por esse ministério. Foi alugado uma pequena sala, vários pastores passaram por aqui, entre eles pastor Rosélio, pastor Saulo. Hoje está o pastor Antônio, e a obra do Senhor permanece. E o Senhor tem feito prosperar. O Senhor estendeu a sua mão e multiplicou. Louvado seja o nome de Jesus. E o que o Senhor fez até agora, pela sua graça e bondade, o Senhor há de fazer ainda maior, para que o nome do Senhor continue sendo exaltado e glorificado no meio do seu povo. Quem quer dar glória a Deus? Aleluia. Voltamos, irmãos, então ao tema da nossa festividade. E nesta noite em especial, o versículo de número 42 do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vigiai,
porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Ontem à noite nós falávamos sobre o capítulo 25. O Evangelho de Mateus é extremamente conhecido dos cristãos. E eu lembrava a igreja ontem de que 2 sermões que estão aqui são conhecidos de todos. O primeiro é o Sermão da Montanha, que envolve o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, dentre ele a parte das bem-aventuranças. E o outro sermão é o chamado Sermão Profético, ou o Pequeno Apocalipse, que são os capítulos 24 e 25. Ontem nós vimos uma parte do capítulo 25, a parábola das 10 virgens. E hoje veremos uma pequena porção do capítulo 24 com esta mensagem: vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Vamos dizer de novo, irmãos: vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir vosso Senhor. A vigilância é estar alerta, estar desperto, estar apercebido, é ter cuidado. Por que, amados? Porque a Escritura diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Ao passar do tempo, ao passar dos anos, as pessoas começarão a andar e viver de acordo com os desejos de seu coração. A palavra de Deus não será mais pregada, os ensinos bíblicos serão rejeitados. O povo vai viver apenas em busca de milagre, em busca de prosperidade. E são dias que estamos vivendo. O Senhor disse: assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque nos dias de Noé as pessoas estavam preocupadas com as suas próprias vidas, as pessoas estavam preocupadas com o bem-estar social, as pessoas estavam preocupadas em festejar, as pessoas estavam preocupadas em viver as suas vidas sem a bênção do Senhor. O texto diz: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Comer e beber são desejos da nossa carne. Casar e dar-se em casamento são eventos sociais. Em outras palavras, o Senhor disse: no tempo de Noé, as pessoas estavam preocupadas em ter uma vida social, em satisfazer os desejos de sua carne. As pessoas queriam festejar, as pessoas queriam banquetear-se, as pessoas queriam viver com luxúria, com vaidade e com todo tipo de prazer. E o Senhor disse: a vinda do Filho do Homem, quando ela se aproximar, vai ser igual aos dias de Noé. As pessoas estarão preocupadas consigo mesmos, as pessoas estarão preocupadas em vencer na vida, em conquistar, em se dar bem, em ser alguém, comer, beber, festejar, dançar. Mas, amados irmãos, em meio a este povo que está afastado de Deus, que preocupa-se apenas em satisfazer os desejos de sua carne, há um povo que foi alcançado, um povo que foi redimido, um povo que foi transformado, um povo que recebeu o Espírito Santo de Deus, está ligado com o céu, esperando Jesus Cristo voltar com a vida santificada, preparada, purificada para subir no céu de Cristo em toda a eternidade. Aleluia! Assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. São os dias que nós vivemos, igreja. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, dizendo: Timóteo, nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, arrogantes, presunçosos, orgulhosos, cheios de vaidades, mais
deleites do que amigos de Deus. Amados, Paulo disse: nos últimos dias os homens terão este comportamento, cada qual pensando em si mesmo, de modo egoísta, querendo levar vantagens, se dar bem, mesmo prejudicando outros, mentindo, roubando, se corrompendo. E assim disse o Senhor: quando perceberem que a humanidade caminha desta maneira, levantai as vossas cabeças, porque o vosso Senhor está voltando. Glória a Deus. Aleluia. Em Cristo disse: o dia e a hora ninguém sabe. Por isso, como não sabemos nem dia e nem hora, o Senhor diz na sua palavra: vigiai. Vigiai para que não seja o dia vos tomado de improviso, porque um arrebatamento da igreja pode acontecer nesta noite. Um arrebatamento da igreja pode acontecer durante a ministração desta palavra. O arrebatamento da igreja pode acontecer antes do término deste culto. O arrebatamento da igreja pode acontecer quando estivermos voltando para as nossas casas, e somente aquele que está vigiando com o coração puro, com a vida santa, vai ouvir seu nome ser chamado e será transladado para a eterna glória. Glória a Deus. Aleluia. Vigiar é a ordem de Deus para nós. Se almejamos os céus, temos que vigiar. Vigiar os nossos lábios, vigiar o nosso comportamento, vigiar as palavras que saem da nossa boca, vigiar os nossos olhos para aquilo que contemplamos, vigiar o coração naquilo que ocupa espaço na nossa mente, na nossa alma. Precisamos vigiar em obediência à palavra de Deus, precisamos vigiar na oração, precisamos vigiar no jejum, precisamos vigiar nas vigílias, nos cultos, precisamos vigiar no relacionamento conjugal, no relacionamento entre os nossos irmãos, na educação de nossos filhos, daqueles que estão namorando, daqueles que estão pensando no dia de amanhã. Precisamos vigiar em todo tempo, em toda hora, em todo instante, para que quando Cristo voltar, eu e você sejamos encontrados em alerta, prontos, preparados para ir morar nos céus. Queridos irmãos, naquele dia, quando a trombeta tocar, quando o Senhor descer do céu com alarido e com a voz de arcanjo, milhares e milhares de pessoas que frequentam as igrejas no dia de hoje não poderão subir. As pessoas que não vigiam, que vivem de mal umas com as outras, que guardam no coração mágoa, rancor e ressentimento dos outros, pessoas que frequentam as igrejas, que participam dos cultos, mas se comprazem em falar mal uma das outras, pessoas que frequentam as igrejas, que cantam nos conjuntos, que até pregam e ensinam a palavra, mas o coração é cheio de pecado oculto e escondido, luxúria, vaidades, ciúmes, invejas, adultérios, imoralidades, pornografia, pensamentos impuros, palavras sujas de seus lábios, hipocrisia, falsidade, engano, aparência de piedade. Quando a trombeta tocar, não poderão subir, porque não vigiaram, porque não se prepararam, porque não se consagraram. Mas nesta noite Deus nos reúne aqui em mansidão, neste templo, nesse santuário,
nos ama, está preocupado com a nossa alma e com a nossa salvação. E Ele diz para você, para mim, filho meu, filha minha, vigia, aleluia, consagra, santifica a tua vida, porque estou voltando e quero te levar para morar nos céus, a sua eterna morada. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É tão maravilhoso, meus queridos irmãos, quando Deus fala conosco. A Bíblia diz no livro aos Hebreus que o Senhor corrige e açorta aqueles que ama. Aqueles que Ele tem por filho, o Senhor chama atenção, o Senhor exorta. Isto quer dizer, amado irmão, querida igreja, o Senhor não desistiu de nós, não desistiu de nossa alma, não desistiu de nossa salvação. Deus está preocupado em nos santificar e nos preparar para ir morar nos céus. Existem tantos lugares que Deus não exorta mais, que Deus não fala mais, que Deus não se manifesta mais. Palavras de exortação não são pregadas na igreja. Palavras que exigem arrependimento, confissão de pecados, os púlpitos não ministram mais. Porque o Espírito Santo não tem mais liberdade para trabalhar. As pessoas preferem viver o engano e a falsidade de uma espiritualidade duvidosa. E nós ministramos ontem à igreja que Deus está procurando o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Um dia Jesus Cristo chegou junto ao poço de Jacó e encontrou uma mulher samaritana, e ela tinha uma dúvida. Ela perguntou: Senhor, qual é o lugar verdadeiro da adoração? Ela disse: meus pais me ensinaram que eu tenho que adorar ao Deus lá no monte, lá na montanha, e os judeus dizem que eu tenho que adorar a Deus lá no templo em Jerusalém. Eu agora estou em dúvida, Senhor, como que eu devo prestar a minha adoração? E o Senhor disse para ela: mulher, a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai está em busca de tais adoradores. Quantos adoram o Pai em espírito e em verdade aqui nessa noite? Podem glorificar o nome santo de Jesus. Aleluia. Quando o Espírito Santo de Deus está em nosso meio e a nossa adoração é verdadeira, então Deus fala, Deus exorta, Deus chama atenção, Deus se revela, sua palavra é ministrada, corações são transformados, vidas são transformadas, pecados são confessados e o nome de Jesus é glorificado. Louvamos a Deus então, porque Ele continua falando conosco. Louvamos a Deus porque temos liberdade de pregar a verdade do Evangelho. E a mensagem de Deus para nós nesses dias é de que Cristo Jesus está voltando. Ontem à noite as parábolas das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, 5 com azeite, eram verdadeiras adoradoras, adoravam o Pai em espírito e verdade, mas 5 eram loucas. 5 estavam vigiando, esperando o noivo chegar, e 5 delas estavam desapercebidas. Amado irmão, amada irmã, vigia por tua alma, escapa por tua vida, não ande atrás de modismos, não ande atrás de coisas duvidosas, alicerça a tua fé na autoridade da palavra de Deus, e quando a trombeta tocar, seu nome será chamado e vai subir para estar com Jesus. O Senhor Jesus ensinou aqui no Evangelho de Mateus que existem 2 alicerces, 2 caminhos, 2 portas. Ele disse: tem uma porta
estreita. E quem entra por ela anda por um caminho apertado. Mas Jesus disse: a porta estreita e o caminho apertado conduz à vida. E escute o que Jesus falou: poucos são os que entram por esta porta. Aleluia. Poucos são os que entram pela porta estreita. Poucos são os que andam pelo caminho apertado. Mas Jesus disse: quem entra pela porta estreita e anda pelo caminho apertado está sendo conduzido para a vida. E então Jesus conclui dizendo: porfiai por entrar pela porta estreita. Sabe o que quer dizer porfiar? Teimar, insistir, lutar, se esforçar. Eu vou viver no caminho apertado, vou andar pela porta estreita, porque minha alma deseja os céus, minha alma deseja vida e vida eterna. Cristo disse: poucos são os que entram por ela. Quantos já entraram por esta porta estreita? Quantos estão caminhando por este caminho apertado? Sim, amados, a porta é estreita. E se Jesus estreitou a porta, eu não posso fazer ela mais larga. Se o apertado caminho foi feito pelo Senhor, não tenho eu o direito de alargar o caminho. O que era pecado no início da igreja primitiva continua sendo pecado no dia de hoje. Aquilo que impediu os homens da antiguidade de entrar no céu continua impedindo os homens de hoje de entrar na eterna morada. Aquilo que a Bíblia prega, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia ensina, era para ser obedecido no passado e deve ser obedecido no presente, porque este caminho apertado, esta porta estreita, nos conduz à vida eterna. Mas tem outra porta e tem outro caminho. Jesus disse: tem uma porta que é larga e tem um caminho que é espaçoso. Escute, que foi que Jesus disse? Alguns entram por ele, poucas pessoas. Foi isso que Jesus falou? São muitos. Muitos. Sabe o que isso quer dizer? A maioria. Poucos quer dizer minoria. E muitos, maioria. A maioria das pessoas preferem a porta larga e o caminho espaçoso. Eles querem estar um pé na igreja e um pé no mundo. Eles querem viver duas vidas, uma vida para Deus, uma vida para o mundo. Mas o Senhor nosso Deus, Ele não reparte nem divide a sua glória com ninguém. Ou sou santo ou não sou, ou sou puro ou não sou, ou sou salvo ou não sou. Deus está interessado em minha alma, em meu espírito e em meu corpo, para ser conservado irrepreensível para a vida de Jesus Cristo. E o Senhor disse: não se engane, a porta larga e o caminho espaçoso conduz à perdição. Há muitas pessoas nas igrejas, irmãos, frequentando cultos, andando pelo caminho largo, trilhando pela porta espaçosa, não tem santidade, não tem reverência no culto, não obedecem à palavra, não são sujeitos a seus pastores, não obedecem, vivem pulando de igreja em igreja e não se dão bem em lugar nenhum. É o crente pipoca, pula daqui, pula de lá. Não tem igreja que presta, quem não presta é ele. É ele que não conheceu Jesus ainda. Mas eu louvo a Deus que aqui nesta noite nós estamos reunidos na presença de Deus, como uma igreja que
entrou pela porta estreita, está trilhando um caminho apertado, está caminhando para a vida eterna, obedecendo a palavra, servindo a Jesus com alegria, pagando o preço necessário para uma vida de santidade, vigiando e esperando Jesus voltar. Duas portas, dois caminhos. Quem está na porta estreita e no caminho apertado está vigiando. Quem entrou pela porta larga e pelo caminho espaçoso está desapercebido. E o Senhor disse: vigiai, permaneça na porta estreita, permaneça no caminho apertado, vigie, não aceite convites para ir para o caminho largo, não aceite convites para entrar pela porta espaçosa, permaneça no caminho estreito, permaneça na porta apertada, porque ela te conduzirá à vida eterna. Jesus falou de dois alicerces. Ele disse: dois homens construíram suas casas. Um homem edificou a sua casa sobre a areia e construiu uma bela casa. Ela era bonita, ela tinha boa aparência, ela era confortável, ela era luxuosa. Parecia que tudo estava bem, que a mão de Deus estava sobre aquele homem abençoando, mas a sua casa era de fachada. O alicerce estava sobre a areia. Então disse Deus: um dia choveu muito forte, uma chuva torrencial, e um temporal caiu sobre aquela casa. Correram os rios, e os rios deram com ímpeto contra aquela casa. Sopraram os ventos, e os ventos bateram forte naquela casa. Sabe o que significam ventos, chuvas e rios? São os problemas da vida, as lutas, as dificuldades, as doenças, as enfermidades, os ataques de Satanás, os dardos do maligno. O Senhor disse: aquela casa entrou em provação, entrou em luta, entrou em dificuldade, mas aquela casa não conseguiu resistir à chuva forte, nem o vento forte, nem o rio forte. Aquela casa caiu em ruínas, e foi grande a sua queda, e foi divulgada diante de todos a sua desgraça, o seu fim. Amados, cedo ou tarde, Deus há de julgar quem construiu sua vida espiritual sobre um falso alicerce, sobre uma falsa espiritualidade, sobre uma aparência falsa de fidelidade. Porque no dia da prova, no dia do juízo, no dia do julgamento, Deus, o Senhor, colocará tudo à mostra e tudo será esclarecido, porque não há nada oculto ou escondido que um dia não seja revelado. Há muitas pessoas com esta casa espiritual fundamentada na areia. Mas escutem, um outro homem, um outro pai de família, construiu sua casa sobre a rocha. É uma casa humilde, ela não era muito formosa, ela não era tão aconchegante, mas ela estava sobre a rocha. E quando sopraram os ventos, quando caiu a chuva, e quando os rios bateram com ímpeto contra aquela casa,
quando a doença chegou naquela casa, quando o problema conjugal chegou naquela casa, quando a rebeldia dos filhos entrou naquela casa, aquele homem não entrou em desespero, aquele homem não experimentou a derrota e nem a desgraça. A sua casa estava alicerçada sobre a rocha, e a rocha é Cristo Jesus, nosso Senhor. A Escritura diz: soprou o vento, soprou a chuva, correu os rios, e a sua casa não caiu, ela permaneceu de pé. Jesus disse: no mundo tereis aflições, vai soprar o vento, vai cair a chuva, vão correr os rios, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Levantai as vossas cabeças, não andeis prostrados, não lamentem, não murmurem, não reclamem, não entrem em derrota, não se deprimam, não se entristeçam. Tende bom ânimo, porque eu, o Senhor, venci o mundo em vosso lugar. Vos está garantida e assegurada a vitória pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Vigiemos então, irmãos, para manter a nossa casa alicerçada sobre a rocha que é Cristo, sobre a autoridade da sua palavra. Vigiemos então para permanecer na porta estreita e no caminho apertado, porque Ele conduz a vida. Não se deslumbre com os modismos que aparecem, porque vão aparecer cada vez mais. Cada vez será maior o número de falsos apóstolos, de falsos profetas e de falsos milagreiros que se apresentarão às multidões, operando sinais, operando milagres e arrancando dinheiro do povo, levando oferta, levando dízimo para sustentar os caprichos destes homens, para encher suas fazendas de gados, para comprarem aviões e helicópteros para viverem no luxo. Mas entre estes haverá um remanescente fiel que ainda vai continuar pregando a verdade do Evangelho do Reino, que salva, que cura, que liberta e que transforma vidas. Vigiai, diz o Senhor, queridos. Escute o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que o diabo é tão ardiloso e ele pode se apresentar como anjo de luz. E diz a Bíblia no livro de Apocalipse que ele vai fazer cair fogo do céu para enganar, se possível, até os escolhidos. Santo Deus. Nem tudo que brilha é ouro, nem todo milagre tem a mão de Deus. Nem toda aparência de santidade é real. Examine as Escrituras, porque elas contêm palavras de vida eterna. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, ele disse: irmãos, não creais em todo espírito, mas provai e vede se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas surgiram e vão surgir no mundo. Não há coisa melhor, igreja, do que eu e você vigiarmos. E como vigiamos? E como ficamos espertos? Como ficamos acordados? Examinando a luz das Escrituras. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Ela é que nos conduz à vida eterna. Vigiai, diz a Escritura. Não se deixe enganar, irmão. Não se deixe enganar, irmã. Analise a luz da palavra de Deus, se aquilo que está sendo pregado é verdade, se aquilo que está sendo ensinado tem nas Escrituras
igreja, ele prega a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Vigiar, porque não sabeis nem a hora e nem o dia em que há de vir o vosso Senhor. Não aceitem os convites para entrar pelo caminho espaçoso ou pela porta larga. Não construam a vossa vida espiritual sobre alicerce e fundamento falso. Construam sobre a rocha, é Cristo Jesus. Sabe por quê? Quando chegar a luta, quando chegar a dificuldade, quando chegar o temporal, quando entrar na sua casa o vendaval, Jesus vai te segurar fortemente pela tua mão. O Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te dar vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Alguns dias poderão ser de lutas, mas Deus dará vitória. A enfermidade será repreendida, o mal será extirpado, a glória de Deus vai encher tua vida. Teus filhos se converterão a Cristo, tua família será restaurada e Jesus será glorificado. Vigia em todo tempo, sejam alvas as tuas vestiduras. Santifique ao Senhor teu coração, tua mente, teu espírito, tua alma, teu corpo, e aguarde Jesus voltar. Quando esse dia chegar, estaremos com Ele. E enquanto o Senhor não vier, enquanto estivermos esperando, Ele promete que a nossa casa não vai cair. Permaneceremos de pé, andando pelo caminho apertado que conduz à vida. Enquanto Jesus não volta e nos santificamos, Ele estende a sua mão sobre nós para curar, para transformar, para abençoar, para restaurar, para conceder escape, para conceder livramento. Aleluia. Ontem à noite aqui, durante a oração, Jesus operou milagres aqui. Vidas testemunharam que receberam cura divina, e nesta noite não será diferente. Vigia pela tua alma, vigia, aleluia, pelo teu coração, vigia pela tua vida, vigia pela tua casa, vigia pelo teu lar, e Jesus te garante vitória. Ficamos em pé, meus amados irmãos. Aleluia. Receba esta palavra, receba esta mensagem. Deus exorta os filhos a quem ama, e Ele ama a todos aqui nesta noite. Enquanto você fecha os seus olhos por um instante, enquanto você fica orando, intercedendo por tua alma, eu quero perguntar em nome de Jesus: há alguém entre nós que está visitando este culto e esta igreja e que ainda não tomou a sua decisão por Jesus Cristo? Ainda você não conhece ao Senhor como Senhor e Salvador? Eu quero orar por você. Você ainda não é evangélico, mas quer se tornar um crente salvo nesta noite. Levanta a sua mão onde você está, eu quero orar por ti. Tem uma vida para Jesus? Um moço, uma moça, um senhor, uma senhora, uma criança. Tem alguém que quer aceitar a Jesus Cristo? Levanta a sua mão. Eu quero orar por sua vida enquanto a igreja está intercedendo por tua alma. Aleluia. Eu quero fazer um segundo convite, é para a igreja. Aleluia. Você, meu irmão, minha irmã, que já recebeu a Jesus como Senhor da tua vida, e você quer manter a sua postura cristã, e você quer manter a sua vida e a sua família pela porta estreita e pelo caminho apertado, você quer receber uma oração para Deus te sustentar, para Deus te dar sabedoria, para Deus te dar discernimento, para que você possa resistir qualquer convite do mundo, do inferno, ou dos falsos irmãos e das falsas igrejas, para que você permaneça fiel. Eu quero orar por tua vida, para que Deus te sustente no caminho. Tem algum pai de família, algum sacerdote que quer colocar a sua casa no altar de Deus? Venha para o altar agora. Saia do seu lugar, venha depressa. Se aproxime junto do altar em nome